Olá pessoal, nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Eu gostaria muito de começar esse vídeo dizendo pra vocês que eu estou assim toda cacheada, porque o vídeo de hoje promete. Eu vou contar pra vocês o meu testemunho e eu vou ficar o mês de abril inteiro dividindo ele em partes e postando ele pra vocês no canal. O mês de abril é um mês muito significativo para o cristianismo. Nós comemoramos a Páscoa, que na verdade é uma celebração desde o Antigo Testamento, onde o povo de Israel comemorava a sua libertação do Egito para ir para a Terra Prometida. Então eu achei muito significativo também quando o Espírito Santo tocou no meu coração para eu fazer esse vídeo para vocês. Mas como eu sei que vocês não fazem isso no final, eu quero pedir que você já se inscreva no canal, clica nesse botão vermelho que tá aí, dá um like no vídeo também. Isso é muito importante para mim, para o YouTube saber que vocês também estão gostando. Então, gente, eu quero pedir que vocês façam isso, divulguem o vídeo, me ajudem a crescer no canal. E agora vamos que vamos! Pessoal, eu vou começar o meu testemunho contando pra vocês sobre a minha infância. Eu estou assim, cheia de cachinhos, porque o meu cabelo na realidade é cacheado. E eu quis iniciar esse vídeo dessa forma para que eu voltasse mesmo à origem de tudo. Depois que eu me converti, eu já estava com o cabelo liso, já tinha feito progressiva, pintado o cabelo de preto. Ele nem é dessa cor, ele é um pouco mais claro, um castanho bem clarinho, meio dourado. E aí essa cor ficou desse jeito porque eu passei um tonalizante e ainda não saiu, gente. Mas depois de um tempo eu fui fazendo progressiva, pintando o cabelo, e agora eu estou tentando sair da progressiva. Ele está mais ou menos aqui assim, ó, de progressiva, e o restante tá natural. Mas a gente não tá aqui nesse vídeo pra falar de cabelo, né? A gente pode até falar disso outra hora. Se vocês gostaram do meu cabelo assim, quiserem saber alguma coisa, deixa nos comentários. Se for bacana, eu gravo um vídeo falando sobre isso com vocês também. Mas eu quero começar o vídeo com vocês falando lá da minha infância, de como tudo aconteceu. A gente vai ficar esse mês inteiro falando de mim e de Jesus, ou de Jesus e de mim, não sei como é que vai ficar essa ordem. E eu faço parte de uma família que é uma família lá do Pernambuco, todo mundo nasceu lá, cresceu bastante lá. Só eu que quando vim pra Campinas eu tinha 5 anos de idade. O meu pai, gente, ele é bem do sertão assim, bem do interior do Pernambuco. Então a gente faz parte dessa família enorme. Eu tenho 6 irmãos. E lá no sertão era muito difícil porque vocês, não sei se alguém já visitou um lugar como esse, mas é bem seco, as casas bem humildes, todo mundo vive lá de plantação, cada um tem sua roça, seu pedacinho de chão, de terra, e vai plantando as coisas para que eles vendam e também se alimentem daquilo. Eu lembro que a minha avó, a mãe do meu pai, ela fazia chapéu de palha para vender, e eu visitava muito eles, né? Mesmo que a gente veio para cá, para São Paulo, para Campinas, eu visitava muito o Nordeste, porque toda a minha família estava lá. Os meus avós, os meus tios, primos, então a gente sempre ia. Mas quando a gente veio aqui para Campinas, que eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro de poucas coisas, mas a minha família é uma família muito humilde, bem humilde mesmo. A minha mãe, ela tinha até uma condiçãozinha melhor do que o meu pai, a família da minha mãe, mas o meu pai, ele é de uma origem bem humilde assim. E aí eles se conheceram lá, se casaram, e quando a gente veio para Campinas, que foi num momento muito difícil para minha família, a minha irmã mais velha casou, veio morar aqui, mas o meu pai, a gente lá estava passando por muitas dificuldades já. A família do meu pai é uma família muito valente, muito ligada à confusão, a brigas, mulheres muito lindas e que se defendem e brigam até com homem. Lá é todo mundo assim, sabe, bem... não leva desaforo para casa. A família da minha mãe já era uma família muito católica, onde as mulheres eram mais voltadas pro lar, essa coisa de família, né? A minha mãe achou melhor, o meu pai também, a gente vir para Campinas. A minha irmã já morava aqui, então a gente veio para cá. Ela disse que aqui era melhor para emprego e tudo isso, e a gente acabou vindo para cá.
E chegando aqui, a gente morou um tempo na casa da minha irmã, mas aí teve uma discussão entre a minha irmã, o marido dela, o meu pai, aquela confusão enorme, e a gente resolveu sair da casa dela. O meu pai, na verdade, resolveu sair. Nesse período, meu pai ele já estava trabalhando e ele tinha comprado um terreno, mas a gente ainda não tinha construído nada no terreno. E aí o meu pai conosco, né, então nós éramos em 5, e a minha mãe, a gente dormiu no terreno, gente. A gente dormiu lá, se eu não me engano, em cima de tábuas, não sei como que era direito, porque eu não me lembro mesmo. Mas a gente dormiu lá, a gente ficou lá até o meu pai conseguir um lugar pra gente ficar, enquanto ele construía lá. E o meu pai construiu essa casa de tábua. Não era uma casa de alvenaria, não era uma casa bonita, era uma casa de tábua e que ele construiu para que a gente pudesse sair, né, do lugar onde a gente estava morando e ficasse ali no nosso terreno. Depois de um tempo, meu pai trabalhando, a minha mãe trabalhando, eles foram construindo a nossa casa de alvenaria, de tijolo, de uma condição um pouquinho melhor. E a princípio ele tinha feito 2 quartos só, então eu dormi bastante tempo da minha vida com os meus pais. E aí depois de um tempo ele foi crescendo a casa, fez 3 quartos, e aí ele também fez um bar no fundo. Então a minha mãe passou a trabalhar ali e o meu pai também, mas o meu pai sempre foi pedreiro, carpinteiro, dos bons. Teve até empresa aberta depois de um tempo, mas por ser assim tão descabeçado, acabou não ingressando nisso e não dando certo. Mas aí eles trabalhavam lá no bar, o que foi muito complicado, gente, porque o meu pai, ele era alcoólatra. Lá no Nordeste é muito normal as pessoas, na época dele, os pais darem cachaça pro filho. Isso era uma coisa assim, geracional, e era algo que mostrava que aquela pessoa era cabra macho, sabe? Que o meu filho vai ser homem. Então, o meu pai, ele sempre foi acostumado a beber e a fumar. A minha mãe também fumava bastante. Todas as minhas irmãs fumavam. Eu lembro que quando eu era pequenininha, elas até pediam para eu acender cigarro para elas no fogão. Eu dava aqueles tragos no cigarro, gente, sem saber fumar, mas eu queria imitar, né? Depois, quando eu cresci, eu não fumei, mas enquanto criança eu queria imitá-las, então eu dava aqueles tragos escondidos e levava o cigarro para elas. As minhas irmãs sempre foram muito o meu exemplo, eu sempre quis ser igual a elas, né? E eu era muito diferente, porque eu sou mais baixinha do que elas, eu era mais queimadinha, assim, douradinha, né? Elas eram morenas, tem umas que são bem brancas, porque lá em casa a gente é tudo misturado, outras bem morenas, e eu sou meio dourada, meio sei lá, né? E o meu cabelo também era mais claro, então eu era um pouco diferente. Todo mundo falava assim, nossa, você é a mais diferente, e isso pra mim era como se cravassem uma faca no meu coração, porque eu queria ser como elas. Então depois de um tempo eu pintei o cabelo de escuro, eu fiz a sobrancelha como elas faziam, eu queria me vestir como elas se vestiam. Elas tinham um corpo assim bem bonito, né, e vieram do Pernambuco, então usavam shortinho, esse tipo de coisa, então eu queria ser igualzinha. Aí depois de um tempo meu pai trabalhando nesse bar com a minha mãe ficou muito difícil, porque eram muitas brigas. Ele era alcoólatra, tinha um bar, então ele nem pagava mais para sustentar o vício, né? Não pagava entre aspas. Então eu cresci vendo brigas dos meus pais, né? O meu pai e a minha mãe, eles brigavam muito, tinha agressão física dos dois, né? Aquela briga muito difícil. E o casamento das minhas irmãs também estava indo assim pro mesmo nível do relacionamento dos meus pais. Muita confusão, muita briga. E não só no casamento. As minhas irmãs eram um tipo de pessoa que brigavam assim com todo mundo. Não porque elas procuravam confusão, mas como eu disse, é bem pavio curto e não leva desaforo para casa. Então, se alguém fizesse alguma coisa que chateasse, o nosso exemplo de resolução de conflitos era brigar. Então era assim que elas resolviam e eu cresci nesse ambiente. Então eu presenciei várias vezes a separação dos meus pais. A minha mãe se separou do meu pai diversas vezes. Então era praticamente a minha mãe correndo atrás de ter alguma coisa na vida, de ter a casa, de ter o bar dela, e o meu pai, ele correndo atrás de gastar o dinheiro, de beber cachaça, esse tipo de coisa, de fumar. Mas o nosso relacionamento, o meu pai, ele é muito carinhoso, ele era um homem muito respeitador, muito honesto e muito forte.
Então pra gente ele era o nosso herói. Eu me sentia a pessoa mais protegida do mundo do lado do meu pai. E a minha mãe, ela era aquele tipo de mãe que nos corrigia, sabe? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ela era mais dura. E o meu pai, ele era aquele pai que era muito amoroso. Mas os dois eram amorosos, cada um do seu jeito, à sua maneira. A minha mãe expressava o amor dela cuidando da gente. Cuidando de comida, cuidando de roupa, de escola. Ela era preocupada com essas coisas, com a nossa educação. O meu pai, ele era mais carinhoso, né? Ele não estava muito nem aí com algumas coisas, porque era a estrutura dele, mas ele era muito carinhoso, muito amoroso e foi muito gostoso ter um pai como ele. Eu me sentia muito amada por ele. E pela minha mãe também, mas de formas diferentes, como eu disse pra vocês. E a gente vai entender isso só quando a gente cresce. Quando a gente é criança, parece que a mãe é ruim, é bruta, ou se o pai for desse jeito, mas não é, é a forma deles amarem, né? Esse cuidado que a minha mãe tinha com a gente. Mas como marido e mulher, eles não se entendiam. Então a minha mãe, ela vendeu a casa, aí dividiu o dinheiro com meu pai, ela comprou outra casa, mas aí ela sempre voltava com o meu pai. Então eles voltavam a ter aquele relacionamento destrutivo. E a gente ficou nessa, sabe, por muito tempo, por muitos anos. E infelizmente o relacionamento das minhas irmãs eram bem parecidos. Não chegava a ser igual, mas era muito parecido, assim, porque cresceram também dessa forma, né? Na minha mente, casamento era isso. Casamento, o homem era rival da mulher, a mulher apanhava quando ela não conseguia bater, né? Porque eu tinha uma irmã, por exemplo, que chegou até a esfaquear o marido dela, meu Deus. Entendeu? Ele tem várias marcas no corpo, hoje eles não estão mais juntos, graças a Deus, porque era uma relação muito destrutiva, mas ela fez muitas artes nele, assim, sabe? Então, era esse o exemplo de relacionamento que eu tinha. Eu não tinha um exemplo de um casamento feliz, onde o homem e a mulher se amavam. Era desse jeito na minha cabeça. Então, eu evitava me relacionar com qualquer outra pessoa. Eu crescia orando a Deus para que Ele não me deixasse apaixonar por um homem que fosse me trair, que fosse me bater, que fosse... Então eu orava dessa forma, né? Mesmo nós não sendo cristãos, mesmo a gente não sendo cristão, eu orava dessa forma. E o que mudou a minha vida? Ainda na nossa primeira casa, aqui em Campinas, mudou pro lado da minha casa uma vizinha que ela frequentava a Igreja Universal, ela e as filhas dela. E eu me lembro que eu tinha uns 8 ou 9 anos e a filha dela era uns 4 ou 5 anos mais velha do que eu. Então a gente ficou muito amiguinha e ela me ensinou a respeito de Jesus, né? A Elisete, a Ana Carla, gente, um beijo pra vocês e obrigada onde vocês estiverem. Eu me lembro que a Igreja Universal que ela ia era num bairro aqui de Campinas que para você passar, você tem que passar por dentro de outro bairro, que é um bairro de prostituição. E muitas vezes elas iam a pé e eu já fui junto com elas. Então lá, a primeira música que eu ouvi, que eu me lembro, né, infantil, foi da Aline Barros. Aquela fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Então a gente, criança, a gente fazia essa coreografia e a gente pintava vários desenhos também com a historinha da Bíblia e também tinha aquela... Esse mundo não tem mais direção, corra para os braços do Pai. Se você não encontra a solução, deixe Cristo te guiar, Ele sim te completará. Então, essas canções me marcaram muito, porque na escolinha infantil a gente fazia coreografia e pintava esses desenhos. Mas a minha mãe era católica, e daquelas católicas bem fervorosas e que frequentava a igreja. Então ela não gostava desse tipo de coisa. E os ensinamentos que eu fui recebendo lá na igreja, quando eu chegava em casa, a minha mãe ela tinha algumas imagens. E eu ouvia o pastor durante o culto, porque tem o culto infantil e tinha o culto ali dos irmãos adultos. Só que eu saía do culto infantil e ia lá pro culto dos adultos, porque eu queria ouvir o pastor pregando.
E ali eu vi muitas pessoas possessas de demônio. E algumas vezes o pastor falava assim, que os demônios eles se escondiam atrás das imagens. Então quando eu chegava na minha casa, que eu via aquelas imagens, eu queria jogar fora, insistindo para que a minha mãe jogasse aquelas imagens fora porque tinham demônios. E a minha mãe católica, né, não ia gostar nada disso. Então ela me proibiu de frequentar a igreja e de ir, ela não me deixava mais ir. Eu ouvi que se eu fizesse alguma coisa que desagradasse a Deus, era para que eu pedisse perdão, que Deus me perdoava. Então às vezes quando eu estava dançando axé, porque as minhas irmãs dançavam axé, era na época onde o grupo Eltina estava bem forte, às vezes eu dançava axé e eu e a Nath, a minha sobrinha, a gente já era unida, né, muito juntas desde essa época, aí ajoelhávamos e pedíamos perdão a Deus por a gente ter dançado axé. Depois que a gente orava e pedia perdão, a gente ia lá e dançava de novo. Aí a gente vinha e pedia perdão. Na nossa cabeça já tinha passado. Deus perdoou, então eu posso dançar de novo, depois eu pedia perdão de novo, eu ficava assim. Mas a minha mãe me proibindo de ir, isso me privou de entender mais o evangelho. Só que me marcou. As experiências que eu tive enquanto criança na Igreja Universal me marcaram muito. As canções, as histórias bíblicas, como a Ana Carla era, sabe, com a mãe dela, isso me marcou assim tremendamente. Eu queria ser igual. As minhas irmãs até falavam que eu era puxa-saco, que eu queria falar igual a Ana e tal, e era porque ela me influenciava. E eu queria ser daquele jeito, mas aquelas experiências me marcaram muito. Então por isso que é muito importante vocês levarem os filhos de vocês para a igreja, porque isso impacta a gente. A mensagem do evangelho para as crianças, elas vêm, a gente entende de uma forma infantil, sim, mas a gente entende. E se a gente tiver continuidade naquilo, a gente compreende sim o evangelho na sua totalidade. A criança não é uma folha em branco, ela é um terreno assim para que sejam construídas coisas boas, mas ela entende, sabe? A gente tem entendimento, a gente sente vontade, prazer, e os pais às vezes não entendem isso. Então eu queria outra coisa para mim, a minha mãe não me permitiu, né? E também é natural, porque os pais eles querem para os filhos aquilo que eles acham que é bom. Então a minha mãe fazia isso por isso, ela achava que para mim seria bom estar na igreja católica e não na evangélica. Nesse meio tempo eu fiz curso com testemunha de Jeová, todo domingo ia um testemunha de Jeová na minha casa pra gente conversar sobre a Bíblia e ele me ensinava. Isso eu devia ter uns 10, 11 anos, ele ia. E eu queria aprender, né? Então eu recebia ele todo domingo na minha casa, ele fez um estudo comigo sobre testemunha de Jeová, mas eu também não dei continuidade. Depois, na minha adolescência, minha mãe não me deixou mais frequentar e ela me forçava a ir na igreja católica. E aí eu me batizei com 12 anos de idade, porque os padrinhos que ela escolheu para mim estavam no Pernambuco, aí eu batizei lá e depois eu vim para Campinas e fiz catequese com 12 anos. E para mim, gente, era um fardo, né? Nada contra os católicos que estão me assistindo aqui, mas eu queria outra coisa para mim. E a minha mãe me forçava a ir num lugar que eu não queria estar. Então, pra eu ir, ela dizia assim, se você for na missa comigo, eu te dou um sorvete quando você voltar. E aí eu ia por causa do sorvete. Mas a missa pra mim era muito chata, porque não era infantil, não tinha nada de atrativo pra minha idade. O padre falava um negócio que eu não entendia, as canções eu não entendia, então assim, não era a minha linguagem. E eu não gostava de estar ali. Então, na catequese também, nos momentos das rezas, né, que eles ensinam, e eu fui porque eu fui obrigada. Mas depois de um tempo eu falei pra minha mãe, olha, eu não vou mais participar disso. E aí eu não ia de jeito nenhum. Eu me lembro que quando eu até fui me confessar com o padre, eu tinha um monte de coisa já pra falar pro padre, mas eu não falei. Eu falei só que eu brigava com a minha mãe às vezes e tal, porque eu falei, eu não vou me confessar com ele, eu tenho que falar pra Deus. Então a minha mente ficou muito conturbada e eu acabei desistindo de tudo. Eu tinha que pegar a hóstia, me ajoelhar em frente à imagem, fazer o sinal da cruz e tomar a hóstia. E eu falei, gente, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Então eu peguei a hóstia, tomei, olhei pra imagem e saí, porque não era o que eu queria pra minha vida. Então, na minha adolescência eu desisti de tudo. E aí eu
peguei e comecei a gostar de teatro, comecei a fazer teatro no SESI, participar lá do grupo e comecei a sonhar em ser atriz. Aí eu sempre quis ser atriz e falei, eu vou estudar isso, e como a minha mãe não gostava muito da ideia, eu falei assim, quando eu estiver maior de idade, eu vou para o Rio de Janeiro e vou ser atriz e vou seguir a minha vida. E fui vivendo assim, né? Dançando, eu tinha um grupo de axé, aí eu jogava futebol e também fazia teatro. Então eu não me envolvia muito com meninos, eu fiquei com poucos meninos na escola porque os relacionamentos dos meus pais me faziam ser dessa forma e me privar. E eu orava a Deus já falando isso porque eu já tinha sido impactada pelo Evangelho, ainda que não na sua totalidade, na minha infância. Na escola eu também tinha um comportamento até a 5ª série. O meio da 5ª série era um comportamento, porque eu ganhei alguns prêmios na escola por alguns trabalhos que eu fiz, eu participava do teatro da escola, a gente competiu até com alguns teatros e ganhamos em 3º lugar. Então eu tinha um envolvimento, mas na 5ª série eu me envolvi com o núcleo popular da escola. E aí eu fiz amizade com algumas pessoas e desandei. Eu tinha uma letra linda, eu comecei a enfeiar a minha letra. Nem sei se essa palavra existe, mas eu escrevia feio de propósito, porque na minha mente quem escrevia bonito era CDF e agora eu queria ser popular. E para ser popular eu tinha que ser daquele jeito. Então eu estudava para tirar C, porque eu não podia ser CDF e tirar só A. Então, o que eu sabia, às vezes eu não respondia e tava ali. Brincava de guerrinha de papel, falava muito palavrão, eu desrespeitei várias vezes os meus professores em sala de aula, eu falei coisas terríveis, eu discutia. Eu fui pra diretoria diversas vezes, gente, porque eu brigava muito na escola. E sempre tive um espírito muito de justiça. Então, se eu me sentisse injustiçada, eu ia brigar com aquele professor, eu ia discutir. E a minha mãe não apoiava esse tipo de coisa, né, gente? E então, eu dormia com a minha irmã, porque o marido dela trabalhava à noite, e ela quem me protegia. Ela ia na escola, resolvia diversas confusões minhas. Tinha confusões que eu até tinha razão, né? Mas o professor, eu até perdi a razão, porque pelo meu histórico, o professor, o diretor, ele já levava aquela confusão de uma outra forma. Você tá errada e pronto. Então a minha irmã, ela ia lá e resolvia pra mim. Eu não chamava a minha mãe de jeito nenhum, porque ela não me apoiava. Mas, gente, nesse meio período, a minha irmã, depois de uma confusão que ela teve numa balada que ela foi, ela começou a ficar muito ruim, muito ruim. E eu me lembro que a igreja foi a salvação da minha família. Tá passando uns carros aí. E a igreja evangélica, principalmente os irmãos da Assembleia de Deus, eles evangelizavam muito a minha família. Os irmãos, eles entregavam panfleto. Que susto! Os irmãos, eles entregavam panfleto, eles conversavam com meu pai, eles insistiam. Meu pai tinha fama de ser bravo no bairro, e então os irmãos, eles iam com certo receio, mas eles iam em nome de Jesus e pregavam e tal. E aí, quando a minha irmã teve essa confusão, que ela teve lá numa balada e que ela brigou com um monte de homens, foi uma confusão muito difícil, né? Elas estavam todas juntas. A minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, ela começou a ficar paranoica, ela começou a ficar assustada. E eu acredito que tudo isso foi permissão de Deus, porque na minha família, como eu disse, todo mundo é muito valente. E a minha irmã, ela começou a ficar com medo. Ela ouvia passo das pessoas vindo na casa dela para poder matar ela. Ela começou a ficar atormentada. E aí, para onde ela foi? Para a Igreja Batista, porque ela tinha alguns amigos que também evangelizaram ela, que eram da Batista, e também ela foi a única igreja que ela encontrou aberta. Então foi lá que ela entrou, ela aceitou Jesus, ela foi pro bairro, foi um choque, porque a minha irmã também tinha um comportamento pior ou igual do meu pai. Ela era conhecida por ir nas igrejas visitar e desafiava os pastores, dizia que duvidava ela ficar endemoniada, que não sei o que. Então assim, ela tinha esse comportamento. Quando ela se converteu, foi um estouro. Ninguém acreditava naquilo, né?
E aí a minha mãe, quando viu que ela estava procurando isso para a vida dela, a minha mãe resolveu ajudar, porque ela pensou assim, a minha família inteira é detonada. Eu tenho uma filha que agora está querendo ir para a igreja, então eu vou junto com ela. Então foram as duas. A minha mãe foi para apoiar a minha irmã, mas aí ela também resolveu aceitar Jesus porque a vida dela com o meu pai era muito difícil. Então elas duas eram as únicas pessoas cristãs da minha família. E diversas vezes eu ia visitar com a minha mãe, mas eu nunca fiquei na igreja. Eu me lembro que uma vez, com 14 anos, eu fui até na mesma igreja que a minha irmã foi, com uma amiga que eu tinha dessa mesma igreja, né, que a gente estudava juntas. E a minha irmã contou que quando ela aceitou Jesus, os irmãos vieram, conversaram com ela, ensinaram a palavra. Ela ficou uma cristã fervorosa. Então eu queria que a mesma coisa acontecesse comigo. Então eu fui na mesma igreja que ela e também aceitei Jesus. Mas não aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tinha uns 14 anos. Ninguém veio na minha casa, ninguém me deu Bíblia igual deu pra mim. Ninguém me levou a sério, sabe? Eu era uma adolescente, eu tinha 14 anos, tinha ido lá na frente, mas eu não recebi visita nenhuma, ninguém se importou comigo. E aí uma vez eu combinei com a minha amiga de voltar na igreja, ela acabou não indo, eu fiquei na porta da igreja com vergonha de entrar, esperando ela chegar para eu poder entrar na igreja batista. E ela não foi. E aí eu peguei e voltei embora, muito triste, nunca mais voltei na igreja também. É claro que assim, é tudo um período, eu não tô falando isso dizendo que os irmãos são culpados. É tudo um momento, o momento certo, quando a sua mente está diferente, porque eu não sei, eu ainda tinha muita vergonha, eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Então assim, claro que de repente se eu tivesse um apoio, eu até iria, mas não aconteceu de primeiro momento. Mas aconteceu com a minha irmã, na mesma igreja, para vocês verem como é o tempo certo das coisas acontecerem. Mas a verdade é que aí eu já tinha a minha vida, eu já estava fazendo as minhas coisas e eu não quis mais ir para a igreja. A minha irmã, ela foi muito guerreira. Quando ela aceitou Jesus, ela acordava de madrugada e ela orava por cada um de nós. Ela orou pelo meu pai, ela orou pelos meus irmãos e ela foi assim buscar a nossa salvação através de jejum, de oração. Deus deu a ela dons muito lindos e ela foi buscar a nossa conversão, sabe? Deus tem algo muito lindo na sua vida, nega. E ela foi buscar todo mundo. E depois de um tempo, todo mundo conheceu Jesus através dela e da minha mãe, que foram as duas primeiras a irem para a igreja, sabe? Aquela chama, ela tinha se apagado um pouco do meu coração, porque na minha adolescência eu fui buscando outras coisas e querendo outras coisas para mim. E aí teve uma vez que na última separação dos meus pais, a gente foi pro Pernambuco, mas a gente foi pra morar. E eu queria muito morar no Pernambuco, porque a minha irmã me contava algumas coisas do Pernambuco, né, de como foi bom pra ela, das festas que ela ia, dos homens que ela conheceu, e eu queria viver a mesma coisa que ela. Então eu tava louca pra morar lá, mas eu tava muito contente e feliz. E a minha mãe estava muito triste. Foi um período muito difícil para ela, foi uma separação muito dolorida para ela, foi a última, porque depois disso ela voltou com meu pai de novo, mas nunca mais eles se separaram, né, assim. E a gente lá, minha mãe ficou num estado de depressão e eu não pensei em ajudar a minha mãe nenhuma vez, sabe? Eu só me importava em curtir o fato de eu estar numa nova cidade, das coisas boas que tinham ali. E a minha mãe ficava muito sozinha, ela chorava muito e nós ficamos ali 6 meses. E aí ela conversando com meu pai, ela resolveu voltar para Campinas. Aí, nesse meio período, né, para minha mãe voltar com meu pai e tudo, ele aceitou Jesus. E quando eu vi meu pai batizando, gente, eu fiquei assim, passada. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Porque o meu pai era muito viciado em cigarro, a minha mãe era muito briguenta, sabe, assim, muito nervosa, muito triste, o meu pai também era muito alcoólatra, minha mãe também fumava, a minha casa era horrível, tudo mudou, tudo mudou.
Nessa época a minha mãe já estava na Assembleia de Deus, a minha irmã também foi para a Assembleia de Deus, ficou todo mundo lá. O meu pai batizou na Assembleia de Deus, que apesar delas terem se convertido na Batista, elas batizaram lá porque mudaram logo para lá. Aí depois o meu irmão se converteu e aí depois eu fui vendo toda aquela transformação, vivendo tudo aquilo. O meu pai ia para a escolinha dominical domingo de manhã e ele não perdia, ele até ganhou um prêmio de melhor aluno da escolinha, né? Então a minha casa foi totalmente transformada, modificada. É claro que tínhamos ainda muitas atitudes ou comportamentos que precisavam de aperfeiçoamento, mas a maior coisa já aconteceu, que foi a salvação da minha família.